Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje vou apresentar para vocês Dom Quixote de La Mancha, de Paul e Gaëtan Brise, da Nova Fronteira, tá? Primeiro eu vou mostrar algumas imagens. Eu acho que eu vou mostrando conforme eu vou ler uns pedacinhos, eu vou mostrando para vocês. Eu acho que é melhor. Bom, é o seguinte, este quadrinho aqui é sobre a obra de Dom Quixote, né? É claro que ela tem aí uma ideia, né? Porque Dom Quixote é dois calhamaço, né? Que eu particularmente não tenho interesse de ler, não. Sinceramente, não tenho. Mas o quadrinho, eu já ouvi muita gente falar, a primeira vez que eu ouvi falar foi num vídeo, né, numa palestra, acho que 2017, ministrada pela Renata Peluso, que na época, não sei se ela ainda é hoje, tá? Professora da Escola da Nova Acrópole. E então, acho que foi o primeiro momento que eu ouvi falar realmente, assim, sabe, sobre a obra. E quem quiser assistir é perfeito. Eu gosto muito da Renata Peluso, tá? E aí, mais recentemente, né, a Nova Fronteira, né, editou esse quadrinho. Eu falei, por que não, né? Eu não tenho vontade do calhamaço, mas para ter uma ideia central do que é o Dom Quixote, né, de Miguel de Cervantes, eu acredito que vale a pena. Pelo menos assim, é o primeiro início. Quem sabe algum dia, né? Para vocês também pode ser o início. Começa por aqui e depois vai embora. Mas se vocês tiverem vontade e paciência, eu não tenho, tá? Bom, antes de apresentar o quadrinho, tá? Para ficar até... O quadrinho é bem curto, né? Para ficar até um pouquinho, dar mais uma contextualização, né? Eu vou falar alguns dizeres da Renata Peluso nessa palestra sobre Dom Quixote, tá? Gente, é só vocês colocar no YouTube, tá? Tá no YouTube, coloca lá Renata Peluso, Dom Quixote, vai aparecer ela falando nessa palestra, tá? Não tem erro, não tem mistério, tá? Bom, eu vou falar algumas, assim, bem um resuminho, nem vou falar tudo aqui, né, que ela disse lá, mas alguns pequenos trechos que eu achei interessante. Ela começa a falar, tá, que Dom Quixote ele tem mais ou menos uma estrutura de conto de fadas. Por quê? Porque chama de círculos místicos, que tem início em equilíbrio, que é um homem comum, né? Começa com um homem comum. Um fato que perturba o equilíbrio, que é, né, as leituras, né, que acabam misturando, né, as ideias dele, né, os romances de cavalaria, ele lê e acaba embaralhando as ideias. A partir de Em Busca de Respostas, que é o que caracteriza o herói, né? Antes ele se instrumentaliza, né, que é o cavalo dele, com a armadura, com o escudeiro dele e tal. E aí ele vai para as provas, né? E um dos grandes... Tem um final que, não sei se é spoiler, mas a gente acha que todo mundo conhece Dom Quixote, né? Ele morre no final, quer dizer, não é spoiler nenhum, né? Todo mundo que já ouviu falar de Dom Quixote sabe que no final ele morre. Nos contos, né, geralmente tem dois tipos de finais. Tem um casamento, que geralmente acontece nos contos de fadas, geralmente eles acabam no casamento, que é a integração dos opostos entre o feminino e o masculino, e tem outras histórias que é a morte, no caso aqui do Dom Quixote, mas é uma morte assim, no sentido de que ele superou aquilo que ele foi fazer, ele partiu por uma aventura, ele tinha um propósito, ele cumpriu esse propósito, cumprido o propósito, entre aspas, está na hora de ir, tá? Então, mais ou menos esse é o ciclo. E agora algumas coisas, né? No início ele é um homem comum, numa pequena aldeia de Mancha, né, província espanhola, vivia um fidalgo, Dom Alonso Quezada. Vivia da exploração de suas propriedades e gostava de caçar. Era alto, como descrevem ele, né? Depois eu vou mostrar para vocês
Era alto, seco de carne, ou seja, magrelo, né? E enxuto de rosto. E tinha, na época, né, quando ele começou, 50 anos, que é uma coisa diferente, porque todos os heróis, ou na maioria das vezes, os heróis são jovens, né? E o Dom Quixote teve, Miguel Cervantes fez essa diferença, né? Ele começa, sei lá, aos 50 anos, né? Ele parte para... Tem outras que eu vou mostrar melhor. Ele parte para a aventura, né? Já para os contos, né? Já uma idade bem avançada. Bom, o seu cavalo, que é entendido como que é um pangaré que ele pega, né? E que é o veículo, né? É a forma como... Ó, que dá para bem velho, ó, seco de carne, ó. Né? E que ele pega umas coisas lá da propriedade dele, se arma, né? E vai à luta, né? Aqui ele já tá todo armado, né? Você vê aqui nessa coisa aqui, ó. Ele já tá indo pra aventura dele. Aí ele pega, né? O cavalo dele chama-se Rocinante. E aí ele fala assim: esse nome lhe pareceu sonoro e adequado. Se antes havia sido um simples Racim, nada mais justo agora fosse o Rocinante, que é o cavalo branco dele. Então, o cavalo, também no símbolo, né, do psiquismo, é o veículo que vai dar suporte para ele nas aventuras, mas, ao mesmo tempo, é ele, né, o homem, sobre o cavalo. Então, o homem tem o poder, vamos colocar assim, a razão, o intelecto comanda a instintividade. O animal é a instintividade. Então, é essa dupla, né, que ocorre entre os dois. É esse elo, né, onde a mente, Dom Quixote, detém o poder sobre o cavalo, que é a instintividade. Tá? Então, é a mente sobre a matéria. Ok? Bom, e aí, né, ele coloca assim: necessário ao mundo, porque que ele vai, né? Assim estava o nobre cavaleiro pronto para buscar a glória das batalhas e o gosto da aventura. Não quis retardar ou pôr em efeito o pensamento, estimulando a lembrança que falta, que já estava fazendo ao mundo a sua tardança fazer demorar. Ou seja, ele acaba nessas leituras que naquela época, né, segundo conta, a Espanha estava em decadência. Então, assim, estava precisando de uma luz, sabe? Estava precisando de algo que iluminasse aquela terra. Então, ele vai nessa coisa dele fazer a diferença, né? Da hombridade, né? Da coisa do cavalheirismo mesmo, né? Então, assim, ó, apesar da dita loucura de Dom Quixote, ele observa e entendia que o mundo estava se perdendo e que necessitava de algo, um nobre cavaleiro, para restaurar a nobreza do ser numa terra tão devastada pelos horrores praticados pelo homem. E aí tem o Sancho Panza, que depois eu vou mostrar para eles como que é o encontro deles, né? Que aí durante 15 dias Dom Quixote teve sossegado na sua casa e começa a visitar. O Sancho Panza é um vizinho e ele vê, né, um homem de bem, mas de pouco sal na moleira. Quer dizer, ele era um bom coração, mas uma pessoa super simples, né? Até por isso ele aceita, né? Dizia-lhe que acompanhasse de boa vontade, poderia conquistar riqueza e poder, e talvez chegasse a ser governador de uma ilha. Dom Quixote fala para ele. Sancho Panza, assim se chamava o gordo e ingênuo lavrador, já sonhando com as glórias e riqueza, decidiu então tornar-se escudeiro de Dom Quixote de la Mancha. Tá? Aí a reflexão é a parceria entre os opostos, né? Um sonha, Dom Quixote, e o outro permanece na terra, a realidade, né? Que sempre tem esses dois, sempre que se tem uma aventura, né, na conquista de algo, geralmente a conquista é de si mesmo, né? É o enobrecimento da alma do cavaleiro, mas ele sempre precisa de um fio terra, como o Frodo precisava de um fio terra.
Don Quixote precisava do Pancho, tá? Então, nos dizeres, vem ter que Sancho Panza, apesar de ser humilde e simples nadador, tinha um coração e uma mente nobre. E pela simplicidade, no início, se encantou com as glórias e as riquezas, mas ao longo da história, quem for ler, ele vai aos poucos se transformando. As experiências com Don Quixote, sua altivez, sua determinação e sua nobreza acabam ensinando o verdadeiro valor da vida ao Pancho. E é um aprendizado experiencial e não intelectual, por isso transformador. Aqui eu já coloquei o finalzinho, tá? Assim, no meu entendimento, porque quando o Pancho inicia, ele é muito simplório, ingênuo, de bom coração. Nas aventuras do Don Quixote, na sua hombridade, na sua determinação, ele também se enriquecendo enquanto humano. E aí quem for ler, né, tem uma passagem legal aí sobre Don Quixote, mas aí precisa ler o livro, tá? Eu só estou colocando a ideia geral. A missão, tá? Aqui está onde acerta o cumprimento do meu ofício, desfazer violências e dar socorro e auxílio aos miseráveis. Então, essa é a missão de Don Quixote. Perguntam para ele, né, o porquê. Aqui está onde acerta o cumprimento do meu ofício, desfazer violências e dar socorro e auxílio aos miseráveis. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Embora eu saiba que não exista magia no mundo que possa mover a força, a vontade, como alguns simplesmente acreditam, é livre a nossa vontade. E não existe erva nem encanto que a force, é uma escolha. Todo personagem que vai para uma aventura é uma escolha que ele faz. Tá? E tem um trechinho, né, dessa escolha que eu separei, que está escrito assim: estes dizeres corroboram com a sua fala. Aí, pessoal, essa fala aqui é do filme. O filme é Man of La Mancha, de 1972. No YouTube eu achei trechinhos, sabe, assim, vários trechinhos desse filme, mas eu não achei ele inteiro. Bom, eu sou assim, a devagar da internet. De repente alguém que é, né, mais ligeiro consiga, mas eu não achei. Esse filme, ele é pelo Peter O'Toole e a Sophia Loren, tá? Mas assim, eu só consegui trechinhos. Eu não consegui o filme inteiro, tá? Mas quem tiver interesse, né? Então, nesse filme, a fala dele, só para corroborar essa missão dele, né? Ó, a senda da virtude é muito estreita e o caminho do vício é largo e espaçoso. No entanto, seus fins são muito diferentes, porque o caminho do vício é fácil e leva à morte. E a vida da virtude é restrita e trabalhosa. Termina em vida, e não em uma vida que se acaba, mas na vida que não terá fim. Entende? Então ele não era tão louco, né? Ele tinha o seu propósito, e eram propósitos nobres de um verdadeiro humano, né? Dá para vocês verem com essas falas e muitas outras falas que tem. E olha um dos conselhos que ele fala ao Sancho Panza: põe os olhos em que és, procurando conhecer-te a ti mesmo, que é o conhecimento mais difícil que se pode imaginar. De conhecer-te resultará o não inchares como a rã, que quis se igualar ao boi, que existe um conto onde a rã tem inveja do boi e ela vai até que ela explode, tá? Essas falas condizem com um comportamento construído muito recorrente entre nós, que a psicologia denomina de inflação do ego, esse inchaço, né? Você se enxerga um valor acima do que realmente é. Então ele está aconselhando o Sancho: calma lá, né? Que as coisas, não deixe que as coisas subam a sua cabeça, né? E aí tem uma fala, né? Aqui o filme, né, tá certinho, ó, é Man of La Mancha, de 1972, por Peter O'Toole e Sophia Loren, tá?
que é a Dulcineia. Nesse filme tem uma fala. Ele fala, ele tá numa estalagem com a Dulcineia e eles estão conversando. Aí ele fala para ela: reflita sobre como ela deve ser vivida. Não chames nada de teu exceto tua alma. Não ames o que és, mas o que pode ser. Não busque prazeres, ou podes ter a infelicidade de se exceder. Olhe sempre adiante, nos ninhos do passado. Não há um pássaro agora. Seja justo com todos os homens, cortês com todas as mulheres. Vivas na visão daquele para qual todas as grandes façanhas são feitas. E aí ela pergunta: por que fazes essas coisas? E ele pergunta: que coisas? Essas coisas ridículas, tudo que você faz. E ele fala para ela: eu vim num mundo de ferro para fazer um mundo de ouro. A missão de todo cavaleiro é dever, não é privilégio. E aí ele canta uma música que, gente, eu já ouvi tantas vezes essa música e eu não me canso, porque ela é a forma como ele canta, a dor, a expressão dele que ele canta. Na palestra da Renata, eu não consegui achar esse trechinho na internet, tá? Mas na palestra da Renata, no finalzinho, ela coloca esses dizeres na estalagem e tem essa música. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu só vou ler, né? Porque óbvio, eu não vou cantar, mas vale a pena. É lindo ele cantando. E ele coloca assim: sonhar como um sonho impossível, lutar contra o inimigo invencível, suportar como uma dor insuportável, correr para onde os corajosos não se atrevem a ir, corrigir o mal incorrigível, amar de forma pura e casta à distância, tentar quando os braços já estão cansados demais, alcançar a estrela incansável. Esta é a minha missão, seguir aquela estrela. Não importa quão difícil, não importa o quão distante, lutar pelo que é certo, sem dúvidas ou descanso. Estar disposto a marchar até o inferno por uma causa divina. Eu sei que se for fiel a esta gloriosa, que meu coração estará calmo e em paz em meu leito de morte, e o mundo será menor por isto, que um homem desprezado e cheio de cicatrizes ainda tentou, com sua última dose de coragem, alcançar a estrela inalcançável. E é isso. Ok? Bom, a última observação é que nas falas da Renata ela abordou um assunto que eu achei interessante, né? Ler clássicos como Dom Quixote destoa em muito o ritmo de leitura dos dias de hoje. Vocês imaginam, no dia de hoje, a maioria das pessoas que não leem, que estão muito distantes da leitura, se aventurar a ler Dom Quixote, que é mais de 1000 páginas. Esses clássicos foram construídos para serem lidos num ritmo pausado. Era um entretenimento diferenciado. Não existia nada do que existe hoje em termos de entretenimento. Existia leitura. E quase único, pois não havia muitos outros. Quer dizer, tirando, né, as questões aí do dia a dia, da prática do dia a dia, as pessoas se entretinham com o quê? A não ser com a leitura. Então o livro era lido, entendido, inserindo-as nas suas vidas. Era para ser lido durante o ano, era para ser lido durante vários, quem sabe, vários meses. Era para que você lê um pouquinho, aí você... Não é para hoje que as pessoas querem, tipo assim, bom, já li, já sei o que é, vamos para outro.
Então, clássicos como, não é só o dele, né? Os clássicos antigos, né? Eles não são para esse estilo de leitura que nós temos hoje. Eles podem ser por qualquer um. Porque hoje em dia tem muita de ajuda, tem muitos textos de apoio e tudo mais. Mas não nessa ideia de você bater o olho e pronto, eu já li. São leituras que você está ali na sua cabeceira e que você lê pausadamente ao longo do tempo. Por isso que é tão difícil hoje em dia ler. Assim, eu não leio porque ele é muito grande, eu não leio porque eu não tenho interesse em ler toda essa história gigantesca que eu já conheço o centro, tá? Mas eu não tenho problema nenhum em ler calhamaço. Quando me interessa, eu leio. Eu só não tenho interesse, tá? Mas, enfim, eu acho que é isso, né? O outro fator é o ritmo da vida, que acelerou, e muitos motivos para se ler é disputa, é ganho financeiro, é troféu, exibicionismo, tudo menos a leitura, né? O prazer, a reflexão da leitura. E aí as dificuldades são muitas e precisa-se de um amadurecimento psicológico para realmente ler e apreciar essas obras. Não é também em qualquer idade. Você não vai dar para um pré-adolescente Don Quixote, né? Eu acho que é uma covardia, porque você vai tirar a oportunidade de ele ler uma grande obra num momento que não é para isso, é depois. Pelo menos é o que eu penso, tá? Bom, e aí, tá? Eu vou mostrar algumas imagens e algumas falas do quadrinho para vocês. Afinal, vou mostrar o quadrinho para vocês. Tá? Eu peguei só algumas, tá, pessoal? Não vou mostrar todas, não. Ó, aqui, ó, é o início, eu já até mostrei um pouquinho, ó, é o início da jornada dele. Tá? Ele já tá todo paramentado e tal. E aí coloca assim, ó, foi assim que no dia seguinte, aos primeiros lampejos do amanhecer, o homem vestido de modo excêntrico, como se estivesse de armadura, com o prato do barbeiro fazendo às vezes de chapéu, decidiu sorrateiramente se lançar no mundo em busca de glória, convencido de que seria a realização de um grande destino. Aqui, ó, para vocês verem, né? Nessa página colorida é o que ele enxerga, mas na realidade, a realidade é aquela estalagem branca ali em preto e branco. Mas ele enxerga isso aqui, ele enxerga um castelo, que é onde ele vai se deparar com a Dulcinea. E coloca assim, e ele pensou que a estalagem fosse outro tipo de construção, obcecado que estava em viver em outros tempos. Ele pensou que fosse um castelo, tá? E aí, bom dia, belas donzelas. Eu sou o cavaleiro andante, portanto, as senhoritas não tem nada a temer. Elas ficam assim, né? Da onde veio esse cara, tá? Eu vou pular, eu não vou ficar contando o quadrinho todo para vocês, tá? Vou pegar só algumas coisas. Aqui nas andanças dele, ele só se mete em confusão, né? Ele puxa a briga por um pessoal que está na estrada, o pessoal mói ele e ele fica no chão. É quando o Sancho, né, acha ele. Ele está todo quebrado no chão, né? E resgata ele e leva ele para casa, né? A não ser que seja uma armadilha deixada por um desses ladrões de estrada, melhor desconfiar. E como dizem por aí, há males que vêm para o bem. Pelo visto, o culpa é de Dom Quijano. Ele é já da nossa aldeia. Ah, minha Nossa Senhora, ele não está morto, não. Dom Quijano, sou eu, seu vizinho, né? E aí ele reconhece Dom Quixote, né? Ele vai levar. E aí levam ele. E olha o que ele vai falar. Aqui já está na casa, né? Olha o que ele fala para o pessoal. Bom, meus amigos, vocês podem imaginar nosso espanto quando nosso vizinho Sancho nos trouxe. Mas para lá do que para cá, conseguimos obrigá-lo a ficar na cama, e só por alguns dias. Aí o Dom Quixote fala assim,
Eram gigantes. Eu já tinha batido 3 deles. Os outros estavam fugindo para tudo que era lado. E quando voltei à carga, meu pobre Rocinante tropeçou e eu me vi comendo poeira. Foi aí que eles se aproveitaram, esses cães sardentos. Em vez de me deixar recuperar minhas armas, como manda a honra, partiram uns 7 ou 8 para cima de mim. É óbvio que isso ele, né? Na verdade, ele invocou para os caras, não queria deixar os caras passar e os caras foram para cima dele, né? Aqui é o famoso moinho de vento, aonde ele vê monstros, né? Eu vou mostrar para vocês as imagens. Olha a expressão dele quando ele vê os moinhos. O moinho está lá no fundo, mas ele enxerga como se fossem gigantes, né? E aí ele parte para cima, ó. Ele se enrosca todo no moinho, como se ele estivesse lutando com um gigante, tá? Ele coloca, você fica menos arrogante com as tripas de fora. Ó. Olha aqui, ó. Tá acabadinho ali, né? E é isso, aí continua, tá? Eu só tô mostrando, assim, coisas bem pequenas. Aí eu vou dar um salto bem grande na história e eles continuam na estrada fazendo as suas aventuras, tá? Aqui ele encontra um cavaleiro, né? Um rapaz, ó. E ele invoca aqui esse cavaleiro, né? Mas não dá outra, né? Ele chama o cara para duelar. O cara olha meio assim e fala, então tá, né? E ele coloca assim, Senhor, prefere então acabar com a própria vida? Não é uma pena, pois pela sua voz me parece bem jovem. Para saber qual é a de nosso vencedor, propõe um duelo. E segundo as leis da cavalaria andante, o vencido deverá se submeter às ordens do vencedor. O senhor está de acordo? Sim, eu aceito seus termos. Quando eles vão lutar, olha aqui. Olha essa página aqui. Tá vendo ali no chão? Ao olhar do cavalo, tem um ouriço passando no chão. Automaticamente, o cavalo estaca. Estão vendo aqui nessa página? Ó. E o cavaleiro é lançado ao chão. É óbvio que o Don Quixote vai ver isso como ele é o vencedor. Ele venceu o cavaleiro. E o cavaleiro vai ficar tipo de um escrivão para ele. Tá? Aí, ó. Como assim, se eu sei escrever? Sou bacharel e recebi meu diploma pela Universidade de Toledo, se quer saber. Exatamente como imaginei. Você não é cavaleiro. E disse eu soube assim que te vi. Você monta como um novato e carrega o escudo à direita em vez de carregar a esquerda. Já tenho um escudeiro, você vai ser meu escriba. Como é que você acha, meu bom amigo? Como que você se chama, né? E aí o cara aceita, entendeu? Vai ser escribo dele. E aí eles continuam nas suas outras aventuras, tá? Bom, no finalzinho ele acha um palácio com o pessoal e tal. Ele acha um circo, o pessoal acaba correndo atrás dele. Eu vou mostrar as últimas cenas. O pessoal da vila, eles se reúnem e acham assim, ou eles fazem alguma coisa, ele vai acabar morrendo mesmo, né, nessas aventuras loucas dele. Nesse castelo, eles arrumam eles fazem tipo de um teatro com ele, que ele vai lutar com um grande monstro, tá? E aí eles armam esse cavalo de madeira, tá? Existe todo um contexto aqui que eu não vou ficar lendo, tá, pessoal? Ó, mas o cavalo de madeira que armam é esse aqui, tá? Que é o que ele vai lutar com o monstro. E ele fala assim, nossa, um cavalo de madeira? Que diabrura é essa agora? Aí a moça fala assim, é o Clevelin, é o cavalo mágico. Ele só ganha vida quando é montado por uma alma nobre e tem extraordinário poder de galopar entre as nuvens. Assim, ele atravessa os espaços que não são proibidos e pode levar seu cavaleiro até a lua. Então, o que é que estamos esperando? Vamos, Sancho, se apresse, em tempo de Cineia, não quero chegar tarde demais, vamos? Entendeu? Então, eles fazem toda aí uma tramóia, que ele vai lutar
E aí, ele monta com o Sancho atrás, né? E existe toda uma armação, né? Que eles fazem, ó. Mas pra ele é como se ele estivesse naquele cavalo alado ali, ó. Os caras estão cheios de traquinagem, né? Cheios dos truques. Levando em conta o clima e a velocidade com que estamos indo, com certeza vamos atravessar o Saara. Olha. Olha aqui que imagem bonita. Tem a fantasia e a realidade, né? Nas páginas. E olha aí. Ele alcançando, ó, a lua e se estabacando no chão, né? E aí, quando ele cai, na visão dele aparece a Dulcinea. E aí aparece ela. Né? E aí ela fala, Malambruno foi vencido, né? Que era o que ele tinha que vencer na batalha. Sua coragem e seu amor deram fim à existência dele. E quando você se juntou a nós, o feitiço se quebrou. Foi assim que voltamos à terra. Sou sua para sempre. Ah, Dulcinea, será que agora que me permiti beijar os seus pés tão lindos? O feitiço se quebrou, é verdade. No entanto, ainda preciso ouvir de sua uma coisa. O que quiser, minha alma. Quero que prometa que vai voltar agora para casa, para a aldeia que ouviu nascer, e lá vou esperar. Eu prometo. E aí, né? Com toda a fantasia e tal, que ele fez a promessa que ele voltaria, né? Depois da batalha. E aí ele volta. E aí tem, né? Já o quadrinho já tá no final. Tem muitas outras coisas que acontecem e tal. E aí, ó, o vilarejo que ele volta, né? E eu vou mostrar a última. Não tem nada não, né? Vou mostrar a última imagem dele. Que ele coloca assim, ó. Ele tá falando com o Sancho, né? Ah, meu Sancho, eu sei que às vezes te maltratei. E você nem ousava protestar, pois você, Sancho, em sua infinita sabedoria, já tinha entendido. Já tinha entendido que o personagem que me habitava havia saído direto das minhas leituras. Eu reconheço minha estupidez e os perigos que corri por conta dessas histórias profanas da cavalaria andante. Perigos que fiz você correr e aos quais você teve que se submeter para me servir. Portanto, Sancho, nem invente de querer me imitar um dia. Acredite em mim. É você que está certo. Sua bondade só se compara à sua lealdade, e apenas sua inocência e o que te mantém afastado da crueldade deste mundo. Este mundo eu deixo com vocês, meus amigos, embora não sejam cavaleiros, tentem assim mesmo torná-lo um pouco melhor. Ok? A história é muito bonita de um homem. A última imagem. De um homem nobre, né? Que se colocou numa missão de um nobre cavaleiro diante das agruras, né? Daquilo que ele estava vendo na terra dele. E aí a gente pode se perguntar se hoje em dia existe, né? Essas almas puras, essas almas com vontade de transformar, de melhorar esse mundo. Eu sei que existem muitos Dom Quixotes por aí. Eles não aparecem porque os verdadeiros Dom Quixotes trabalham na surdina, no silêncio. Eles não fazem estardalhaço. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil a gente se deparar com Dons Quixotes. Porque a nossa vida está tão atribulada, né?
ela tá tão segregada a miséria, a violência e tudo que a gente tá passando por isso. Então, achar um Dom Quixote hoje em dia... Mas existem. Sempre existiram. E enquanto o ser humano estiver na Terra, eu acredito que sempre existirá. A gente só precisa procurar. E escolher como ele escolheu. Procurar ter um coração mais nobre possível, né, daquilo que está nas nossas forças. Ok? Bom, é isso aqui. Vocês viram que as imagens são bonitas, né? O desenho é bonito. É só uma amostra, pessoal, tá? Mas assim, se você quiser, né, pode começar pela palestra, pode ler esse quadrinho, ou ler só o quadrinho, não tem problema. E um dia, se você se aventurar, tiver vontade, desejo, quem sabe? É um precursor para vocês lerem a obra do Dom Quixote de La Mancha. Ok? Por enquanto, procurem o Dom Quixote em vocês, procurem se existe Dom Quixote ao redor de vocês. Às vezes tem, menos estardalhaço do que esse aqui, mas às vezes tem. A gente se vê no próximo olhar.